Pois bem, pessoal, finalmente Fernando Haddad é o candidato a presidente pelo PT. Esse vídeo aqui é muito sério. É muito sério, pois nós já viemos avisando há bastante tempo que o PT é sim uma força com chances de ganhar as eleições. O PT tem chances, tem condições, tem estrutura para ganhar essas eleições. As últimas pesquisas de segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad foram muito preocupantes, porque o Haddad demonstrou que, mesmo não sendo tão conhecido quanto o Lula, por exemplo, ele já está numa posição de enfrentar e vencer o Bolsonaro, ainda que a última Ibope tenha demonstrado aí que o Bolsonaro teve um poder de reação. Nós temos que prestar atenção, não é brincadeira a candidatura do Haddad. O Brasil pode voltar a cair na mão desses criminosos, desses bolivarianos vagabundos? Pode. Então esse vídeo é para mostrar um pouquinho quem é o Haddad, com coisas que a mídia não comenta, né? Algumas curiosidades sobre quem é ele, e também como um alerta, para que você, especialmente você que é do Nordeste, você que é jovem no Nordeste, você tem um papel importantíssimo, que é impedir o avanço dele, como ele tá imaginando que vai ser na tua região. Antes de continuar, peço para você deixar seu like, clica no sininho, se inscreve no canal, e para ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Seguinte, meus queridos amigos, né? Quem é Fernando Haddad? Né? Fernando Haddad hoje é o nome do PT para a presidência da República, porque o óbvio aconteceu, o Lula não pode ser o candidato. Então eles fizeram com aquela armação, né? Aquele teatrinho ridículo, onde o Lula, estou sendo impedido por forças maiores, golpistas, né? E aí isso ele ficou ganhando mídia e ativando o eleitorado, ativando o eleitorado. Ele foi muito ajudado, Lula, óbvio, pela descrença que as pessoas estão nas instituições políticas, pelo sentimento geral de que todo político é bandido e pelo fato de que a crise econômica trazida pelo governo Dilma não foi solucionada de fato pelo governo Temer. Então esse eleitorado começa a se lembrar dos bons tempos do governo do papai Lula e aí, né, as intenções de voto do Lula começaram a subir. Haddad terá como vice a escudeira, a desista como uma garota, Manuela Dávila, né, do PCdoB, que falou que ia ser candidata, que ia fazer acontecer e basicamente será vice dele, vai ficar escudando ele, indo atrás dele. Essa é a função do PCdoB, essa é a função dela, uma função subalterna, né, uma função nem um pouco empoderada nessa relação com o Fernando Haddad. Então vamos compreender. O Haddad ele tem realmente chances, a gente já fez um vídeo, a gente vai botar aqui o aviso para você clicar, onde a gente analisa nos estados do Nordeste a estratégia do PT, né? Como é que tá a articulação, é uma articulação poderosíssima. O Centrão tá com eles lá, né? Os principais candidatos a governadores estão com eles lá. Então a chance dele conseguir pro segundo turno é grande. Outra coisa, como eu já disse em outros vídeos, o Haddad nas pesquisas já tá aparecendo com 9. Para ir pro segundo turno ele precisa de pelo menos 20. Não falta muito, e com essa articulação que ele está nesses estados, mais o voto, vamos dizer, ideológico que ele vai conseguir na região centro-sul, é bem provável que ele vá para o segundo turno. A Ibope, inclusive, demonstrou que ele está tecnicamente empatado com o Ciro. Ou seja, para passar o Ciro é coisa de alguns dias, coisa de algumas pesquisas. Agora vamos conhecer um pouco do Fernando Haddad, né? O Fernando Haddad é um jovem de família de classe média alta de São Paulo, é um típico burguês de esquerda, né? O primeiro curso que ele fez, universitário, foi na Faculdade de Direito da USP, a faculdade que eu também estudei, que a Jana Pascoal estudou, é professora, que o Michel Temer estudou, é um celeiro de grandes figuras políticas, eu estou me incluindo aqui de forma muito pretensiosa, mas teve inúmeros presidentes na República, então isso serve como um indicativo ruim, né? Acho que o curso universitário no Brasil e a faculdade que mais colocaram presidentes na República do Brasil foi da Faculdade de Direito Largo São Francisco, ali na USP. Ele foi presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto em 1985 e a chapa dele tinha o curioso nome de Pravda, né? Então as ligações dele assim, né, aquele ânimo soviético dele não é só a brincadeira do nome da chapa dele no centro acadêmico, não. A tese de mestrado dele em 1992 era sobre a União Soviética, chamava O Sistema Soviético, relato de uma polêmica. Eu fui procurar umas resenhas sobre a tese ali apresentada e basicamente o Fernando Haddad tentava passar um pano falando que o que rolou na União Soviética não foi socialismo de verdade, foi um capitalismo de Estado num modelo meio asiático, né? Tinha uma burocracia aqui, ali, mas aquilo não era. Passou pano logo em 92, logo após o fim da União Soviética, para falar, olha, né, isso que desmoronou aí não foi o socialismo de verdade, na verdade o socialismo de verdade ainda vai ser construído, ainda vamos rolar. Tentando dar uma segunda chance para aquele sistema de produção absolutamente ineficaz e absolutamente cruel, que acabou com a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Após isso, Fernando Haddad continuou seus estudos, virou professor, né, virou uma espécie de um intelectual orgânico ali do PT, trabalhando aqui e ali,
E, dando uma acelerada no tempo, ele virou ministro da Educação no governo Lula. E aí ele foi, né, o Lula ficava divulgando ele como se fosse, assim, o homem que transformou a educação no Brasil. Não é exatamente isso que ele fez. Fernando Haddad foi um ministro da Educação medíocre. Foi um ministro que manteve a pirâmide invertida dos gastos da educação no Brasil e até agravou isso. Foi durante o mandato dele, não houve nenhuma tentativa de fazer com que dinheiro fosse investido na educação básica em detrimento da educação superior. Eles ficavam naquela ânsia de vamos inaugurar universidades federais, né, gerando mais desigualdade e atrapalhando justamente a vida dos mais pobres. Foi também durante o mandato dele, como ministro da Educação, que aconteceu os famosos escândalos de vazamento dos resultados do Enem, mostrando que eles não conseguiam nem controlar um teste, um exame. Porém, a despeito de tudo isso, o Fernando Haddad foi eleito prefeito de São Paulo, né? Mostrando que São Paulo gosta de criticar o Nordeste e tal, São Paulo vota muito mal também. São Paulo, quando quer votar mal, põe o pé na jaca, elege Tiririca, elege Fernando Haddad. E ele foi eleito prefeito de São Paulo em 2012. Fez uma prefeitura absolutamente medíocre, né? Pra quem mora em São Paulo conhece, sabe que São Paulo ficou sem prefeito durante 4 anos. O Marco Antônio Villa fazia uma crítica muito interessante. Ele pegava a agenda do Haddad, que saía ali na prefeitura, né, a agenda com todos os afazeres do prefeito. Ele chegava tarde, almoçava durante horas, era uma agenda completamente vazia. Depois até compararam a agenda dele com a agenda do Dória, que era uma agenda que o Dória começava a trabalhar 5 da manhã, 6 da manhã e ia à noite adentro, né? Dava até dó ali da capacidade de trabalho do Haddad comparada com a do Dória, né? E aí naquela época o Marco Antônio Villa sempre esculachou, deu o apelido dele de Jaiminho. Mas tem alguns pontos, né? Vou falar algum legado aqui que o Fernando Haddad deixou na gestão dele. Eu vou botar um meme aqui do MBL na tela pra você dar uma olhada, olha só. Ele virou réu por improbidade em ação que apura prejuízo milionário em construção de ciclovias. Pois é, as famosas ciclofaixas da Haddad, a cicloguache, gastava fortunas por metro quadrado e aquilo foi o grande símbolo da gestão dele. Ele pintou alguns trechos de algumas vias de vermelho de forma completamente caótica, desrespeitando os comerciantes. Foi uma ação autoritária dele, buscando fazer com que ele ganhasse votos num público de classe média moderninho, né? Ali você vê todo o autoritarismo dessa gente. Como eles são do bem, eles andam de bicicleta, eles não poluem, eles não gostam de carro, então eles vão passar aquela droga daquela tinta vermelha, devidamente superfaturada, obviamente, na frente de comércio, atrapalhando a passagem de carro, atrapalhando a passagem da vida das pessoas. É como se as pessoas normais tivessem que se adaptar à visão de mundo absolutamente superior dessa figura grotesca que é o Fernando Haddad. Segunda coisa, ele foi acusado de enriquecimento ilícito por Caixa 2 em esquema com empreiteiras. Isso é bem ruim, hein? Mas isso é uma tradição no PT. Nada que envolva empreiteiras, enriquecimento ilícito, não faz parte da tradição do PT. Ele que diz que ele quer manter a bandeira do Lula de pé, fazendo isso, ele está mantendo a bandeira do Lula de pé. Vamos ver até se o Haddad um dia aparece aí com um apartamento suspeito aí no litoral de São Paulo, né? Coisa 3, acusado de improbidade em ação que investiga desvio de 130 milhões no Teatro Municipal. Tadinho do nosso Teatro Municipal, né, Fernando Haddad? Até nisso vocês têm que ficar mexendo. Coisa grotesca. Vamos lá. 4. Deixou 130 mil crianças sem creche em São Paulo. Demonstrando que o foco deles nunca foi muito a educação básica ou atendimento básico das mães que precisam de creche. O feminismo dessa gente é aquele feminismo assim, ó. Nossa, precisamos ajudar as mulheres a se empoderarem. A mulher não pode se sentir ofendida com um homem que disse tal frase, né? É aquele feminismo pra rico, feminismo de playboy. Quer ajudar as mulheres na prática? Dá creche. A mulher pobre na periferia que precisa arrumar um trabalho precisa de creche pra criança dela. E o Haddad não atendeu isso, né? Ele gosta de feminismo de rico. Feminismo que atende aquela patricinha que quer deixar aquele monte de pelo debaixo do sovaco e sair falando merda, né? Agora, feminismo pra ajudar a mulher pobre que tá precisando melhorar a vida dela, aí não. Aí isso aí, ó, ficou de lado. Outra coisa, vamos lá. Deixou 340 mil pessoas sem atendimento médico em São Paulo. Vamos lembrar das filas, vamos lembrar que o Dória foi obrigado a fazer o tal do corujão da saúde para poder diminuir essas filas. O atendimento que envolvia gestão na Prefeitura de São Paulo foi um caos completo. Vamos lá, ele deixou um rombo de 7 bilhões e meio em São Paulo, que não era algo que a gente não esperaria, né? O PT adora deixar rombo nas contas públicas. As gestões agora aqui em São Paulo são obrigadas a lidar com esses problemas orçamentários que são bem graves, né? O Fernando Holliday, que é vereador aqui em São Paulo, ele tá enfrentando isso, tá tentando efetuar corte de gastos, apoiando a prefeitura atual no que tange a isso, apoiando reformas quanto à Previdência, mas o Haddad, obviamente, é contra. E por último, né, ele que se gaba de ter sido ministro da Educação,
Vamos lembrar que hoje mais de 70% dos estudantes têm desempenho insuficiente em português e matemática. Nossos jovens mal sabem escrever o próprio nome, mas sabem fazer operações matemáticas básicas. Essa figura quer ser presidente do Brasil baseada numa fraude e numa farsa. Tá querendo enganar as pessoas, fingindo que é o sucessor de um cara que não pode concorrer. O PT vai de novo pra cima do Brasil com um golpe. E o Brasil, ele é especialista em cair em golpe. O brasileiro é aquele povo que acha muito malandro, mas ele é um grande de um otário. Existe até um livro do Rodrigo Constantino muito bom sobre isso, né? O brasileiro adora cair numa historinha bonitinha, adora cair numa propaganda, adora cair num marketing político bem feito. Se o Haddad for pro segundo turno, ele vai ter o mesmo tempo de TV que o outro candidato que for enfrentá-lo. E terá a chance, sim, de ganhar as eleições. Mas, se o candidato que ele for enfrentar for um candidato anti-establishment, a chance dele contar com o centrão, com partidões apoiando ele, é grande. O próprio Fernando Henrique Cardoso falou que prefere apoiar, por exemplo, o candidato do PT do que o Jair Bolsonaro no segundo turno. O que torna tudo muito perigoso para voltarmos a cair nas mãos do petismo. Eu volto a lembrar, Fernando Haddad é uma espécie de lobo em pele de cordeiro. Ele tem a fala mansa, sabe debater, sabe se comunicar legal, mas ele é o mesmo tipo de gente sórdida e suja que quer te escravizar, fazer você pagar mais imposto e cercear suas liberdades. Cuidado, ele vem agora forte e o PT estará no segundo turno. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.